Bom dia, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando a exposição da Palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo João, como está aí no nosso boletim, eu quero convidar a igreja que, mesmo assentados, possamos todos ler aqui no capítulo 3, na 1 de João, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Vamos todos a uma voz. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra para a nossa meditação e edificação no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, temos lido mais esta porção da Tua Palavra, tanto na liturgia, ó Deus, como agora, para a nossa meditação, que, ó Deus, falam dos filhos do diabo e dos filhos de Deus. Ó Pai, que a Tua palavra penetre em nossos corações e assim, ó Deus, sermos identificados, testemunharmos que somos Teus filhos no nosso dia a dia. Ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema nosso, como acabei de mencionar aqui na oração, são os filhos do diabo e os filhos de Deus. Desta porção da palavra que lemos, e então queremos que Deus nos abençoe nesta meditação. Nós temos falado que as nossas cédulas, elas têm marcas que identificam quais são as verdadeiras e quais são as falsas. E um funcionário de banco, e principalmente funcionário de empresas, aprendem a identificar se existem essas marcas nas notas verdadeiras, né? Então, quando eles aprendem a manusear, a identificar essas marcas, então, no dia a dia, quando eles vão trabalhando, à medida que eles vão recebendo essas notas, eles vão fazendo o teste para saber se são falsas ou verdadeiras. Porque as falsas não apresentam aquelas marcas que as verdadeiras aparecem, estão ali, incrustadas na nota. A nossa vida também aqui, no nosso dia a dia, nós estamos sujeitos a esses testes também, para saber se nós somos
verdadeiros filhos de Deus, se nós temos as marcas da cruz que nos identificam aí como com Cristo, o nosso Senhor e Salvador, como filhos de Deus. E nós vemos que as marcas que os filhos do diabo, como nós lemos aqui em Romanos, aliás, em João capítulo 8, Jesus Cristo falou: vocês são filhos do diabo, não são filhos de Deus, porque vocês não estão apresentando as marcas de Deus, né, como filhos de Deus, mas vocês estão apresentando as marcas que são filhos do diabo, as marcas do diabo, o proceder, né? E é interessante que no Apocalipse, como nós já ouvimos várias vezes nas palavras do nosso irmão reverendo Giovan, até da interpretação de Guilherme Hendricks, né, que a marca da besta, né, não é o número 666, não vai ser colocado o número 66 na testa ou na palma da mão, não. É como pensam e como agem. Como agem. O Senhor Jesus Cristo falou até o Evangelho, quando ele é pregado, né, que é a boa semente, ele fala ali dos 4 tipos de terreno. Quando cai ali no chão duro, vem o diabo, né, o pássaro ali, e come aquela semente, porque ela ficou superficial, ela não entrou, não penetrou. Isso é o que acontece na vida de muitas pessoas, quando nós evangelizamos, né, no outro dia vamos perguntar: cadê? Aquilo que está aí? Não desceu para o coração. E até tem um folheto que diz: errou o céu por 45 centímetros, né? Que é a distância aqui do cérebro para o coração. Não caiu no coração a boa semente e germinou. E é interessante que esses que são filhos do diabo, a palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, fala disso aí, como eles pensam, como eles agem. Como eles pensam, como eles agem, né? Paulo fala muito isso lá na 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e outros textos mais, né, nós temos na palavra de Deus. E Mateus, lá no capítulo 4, mostra, por exemplo, o trabalho do diabo até com o Filho de Deus. E é interessante a tática que o diabo usou ali, quando Jesus Cristo, depois de 40 dias, aliás, depois que ele foi batizado e passou 40 dias ali em jejum e oração, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aquilo que foi registrado ali é impressionante, né? A primeira tentação, quando começa ali, Mateus capítulo 4, versículo 3, o diabo começa a dizer assim: se és o Filho de Deus. Então começa a colocar dúvida, ali até no próprio Filho de Deus. E ele sabia que era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E nessas 3 tentações, o Senhor Jesus, né, nessa primeira tentação ali, ele disse assim: olha, está escrito. Ele citou a palavra, né? E o Senhor Jesus até fala depois nos seus ensinos: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? O Salmo diz: guardo as tuas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti, principalmente quando for tentado. Então, Jesus Cristo ali, ao ser tentado pelo diabo, a segunda vez também, ele disse isso. E na terceira vez o diabo usou a palavra de Deus, mas dos versículos que ele usou ali, no meio desses 2 versículos aí do Salmo 91, ele citou, ele falou assim: se você lançar daqui, o Senhor vai dar ordem para que os seus anjos, né, te sustentem, te guardem.
para que você não tropece em alguma pedra. Foi o que o diabo disse. Mas o Salmo está dizendo assim, olha, o Senhor vai fazer isso se você estiver andando nos teus caminhos. Ele não citou isso, ele suprimiu isso. E o diabo faz isso, usando até hoje pastores, missionários, pregadores, fazem isso. Eles, a essência ali da palavra de Deus, eles excluem. Isso é obra do diabo. É obra do diabo. Como disse o Senhor Jesus aqui para aqueles que foram interpelá-lo ali, como João registrou no capítulo 8 aqui do Evangelho. Eu sou o Deus encarnado. E era isso que estava negando ali os gnósticos, né? Até na lição da escola dominical, lá no começo, né? O gnosticismo, o falso ensino sobre a pessoa de Cristo Jesus. E nós estamos aqui no teste doutrinário número 2, né? A proposta que tem sido feita aqui de alguns comentaristas, né? E agora, nesse teste doutrinário, o teste doutrinário é o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo, as marcas dele como Filho de Deus, que nós também, como filhos de Deus, temos estas marcas. Esse foi o propósito no qual fomos predestinados, escolhidos, para sermos sermos a semelhança de Cristo Jesus. Então, devemos olhar para Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da fé. Então, aqui no capítulo 3, na primeira de João, na primeira parte do versículo 7, a primeira parte diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não vos deixeis enganar por ninguém. Ele chama a atenção para isso. Ele escreveu o Evangelho de João. E agora, depois de muitos anos, já velho, antes de escrever o Apocalipse, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. Aí depois ele foi lá para a ilha de Pátimos e escreveu o Apocalipse. E é interessante, meus irmãos, que ali, tanto no Apocalipse como Paulo, nas suas cartas, principalmente na segunda carta aos Tessalonicenses, fala do perigo da igreja se desviar em alguns aspectos doutrinários. A lição da escola dominical sobre questão de línguas, por exemplo, os dons de línguas. E vemos isso sendo ensinado hoje, como foi dito até, nós temos a nossa confissão de fé, que é o texto para nós doutrinário, que nós temos de interpretação da palavra de Deus. Meus irmãos, não vos deixeis enganar por ninguém. Para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. E esse foi o propósito no qual João escreveu esta epístola, né, chamada de epístola, porque ela era circular. Ela foi direcionada às igrejas, não só como uma carta, como Paulo escreveu aos romanos, aos tessalonicenses, aos filipenses, colossenses, mas esta carta aqui era circular, para ser passada por todas as igrejas, porque esse veneno, esse ensinamento dos gnósticos, né, até o ensino errado sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele não era o Deus encarnado. Ele nasceu da relação lá de José com Maria, mas quando foi batizado recebeu poderes e perdeu esses poderes quando foi
crucificado ali na cruz, e outras coisas mais, né, do gnosticismo, a gnose, conhecimento que eles estavam colocando, aqueles falsos mestres, dentro daquelas igrejas, não era só em uma igreja. Então, ele escreve fazendo uma advertência para que os falsos mestres parassem de tentar enganar os crentes. Porque eles pregavam a salvação por conhecimento, a gnose. É um conhecimento dos filósofos, dos que estavam ali naquele tempo, e até o ensino errado da palavra de Deus. Porque a palavra conhecimento, na segunda de Pedro, ele usa 7 vezes essa palavra. E eu até tentei dar uma olhadinha qual é a palavra, porque essa palavra de conhecimento que os gnosticismos usavam, os falsos mestres, é a gnose. E essa palavra conhecimento que Pedro coloca ali na segunda carta, inclusive até falando do final aí, quando a volta de Cristo acontecer, a coisa vai ser terrível, né? Os elementos abrasados se desfarão e tal. Para dar firmeza também àqueles dispersos, ponto, Galácia, Bitínia e tal, né, que Pedro escreveu, registra na primeira carta, e agora ele está falando, olha, em ambas as cartas eu procuro fazer que vocês relembrem, né, do que foi pregado. Então, ali ele fala que nós sabemos de tudo aquilo que Deus deu para nós, vivermos uma vida segura, firme com o Senhor. Ele deu tudo para que a imagem e semelhança de Cristo ela fosse, então, trabalhada em nossa vida, né? A santificação. Ele deu tudo. E vendo um estudo do John MacArthur e John Stott, eu me lembro que, em 81, junto com um pastor, até éramos da mesma igreja, e a igreja... aliás, quando fomos para o seminário, e depois ele estava numa igreja vizinha, estava em Diadema, e eu em São Bernardo, nós nos reuníamos em algumas tardes para estudar, né, principalmente tudo essas bênçãos que está registrada ali em Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que são as marcas dos filhos de Deus, né? Nós temos o novo nascimento, temos a justificação, nós temos a santificação, redenção, por incrível que pareça, a glorificação, que é o Espírito Santo de Deus em nossa vida, para glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua obra. Então, ele fala desse conhecimento. Se nós tivermos esse conhecimento, ele termina o último versículo lá da 2 de Pedro 3,18, dizendo, né? Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça, e a igreja precisa crescer, e precisa se fundamentar na palavra de Deus, como eu mencionei, quando o Apocalipse foi escrito ali, quando o Senhor mandou João mandar a carta aos Efésios, 35 anos antes, Paulo tinha escrito aos Efésios, elogiando a firmeza doutrinária daquela igreja, mas aquela igreja fracassou naquele ponto do amor. Assim como Corinto também, a primeira carta foi escrita para isso. E lá no capítulo 13, no finalzinho, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses 3 é o amor. E Efésios, quando foi escrito o Apocalipse ali, tinha caído. E a primeira carta aos Tessalonicenses, estava
está lá, capítulo 1, versículo 3. Oh, essa igreja, nossa, beleza, está na firmeza, né, da sua fé, da sua esperança, o trabalho do seu amor, beleza. Mas quando você vai ler a segunda carta, lá na introdução, ele não fala dessas três coisas. Eles tinham amor, eles tinham a fé, mas elas ficaram deficientes na esperança. Eles tinham falhado, não cresceram em piedade, né? Aí, porque a piedade está relacionada com a esperança, a volta de Cristo Jesus. E aqui no capítulo 3, né, diz que quem tem esta esperança, no capítulo 3, versículo 3, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A esperança o que? Da volta de Cristo Jesus. Essa é a razão da nossa esperança, que a carta aos Hebreus, principalmente o capítulo 11, vai falar de fé, porque os hebreus estavam deficientes também na fé. Para isso que foi escrita aquela carta aos Hebreus, para que eles fossem despertados e crescessem também na fé. Mas os crentes podiam continuar na prática dos pecados, ensinavam aqueles falsos mestres. Então, eles diziam que a conduta moral das pessoas não fazia a menor diferença para Deus. Que coisa, né? E os mais fracos na fé, nós sabemos que esses são presas para os falsos ensinos, principalmente daqueles que não gostam de doutrina, né? Nossa, é incrível quando se fala em doutrina. Eu já fui muito contestado sobre isso, né? Principalmente a sã doutrina, depravação, né? A depravação total. Lawson, ele fala aqui que a primeira, segunda, terceira de João, né? O tema básico doutrinário aqui é a depravação total, e ele elenca vários versículos aqui dessas três cartas e mostra 9 aspectos aqui que nós tivemos a oportunidade de estudar, esses 9 aspectos aqui numa quinta-feira. Então, regeneração, arrependimento, né, a reconciliação, a justificação, a santificação, segurança, né, perseverança dos santos e ressurreição. Então, esses ensinamentos que os gnósticos estavam dando sobre a pessoa de Cristo eram falsos. Então, ele alerta que os verdadeiros crentes ficassem precavidos disso aí. Então, se firmassem na palavra de Deus, pois, mesmo tendo a unção da parte de Deus, havia a necessidade de vigiar, orar e cuidar contra o erro religioso. Eu creio que esse foi o propósito, inclusive, estudado na nossa escola dominical, né? E Jesus mandou, né, vigiar, em orar, para não cair em tentação, porque o diabo vai usar esses falsos ensinos também para fazer os crentes caírem quando tentados. Aqui João está apelando, exigindo uma atitude mais firme da parte das igrejas para com aqueles pregadores, não dar ouvidos a eles. Lá na 2 de João, no versículo 10, ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina bíblica sobre a pessoa de Cristo Jesus, as verdades doutrinárias sobre ele, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Poderíamos dizer, aqui em casa, nossa casa, a igreja, ou nas nossas casas também, quantos vêm batendo as nossas portas com as suas heresias, principalmente os TTJs, né? Os testemunhas de Jeová.
que não creem que Jesus Cristo é divino, não creem também no Espírito Santo, que nós temos a terceira pessoa da Trindade. Se você quiser que eles não batam mais as suas portas e não venham, antes deles falarem qualquer coisa, vamos orar, pedir a unção do Espírito Santo de Deus. Uma vez eu fiz isso, nunca mais apareceram. Eu comecei a orar, um falou para o outro lá, vamos embora, porque aqui não tem terreno para isso não. Aí eu terminei a oração dizendo, graças eu te dou, Deus, por isso. Então, a segunda parte do versículo 7 diz, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Eu creio que praticar a justiça, nós vamos o quê? No nosso viver diário, estar praticando essa que nós aprendemos, na qual também nós fomos justificados, aí pela Trindade, por Deus, por Cristo Jesus, justificados pelo Espírito Santo, justificados pela fé, pela graça, justificados também pelas obras, né, que evidenciam que nós fomos, né, o nosso, como está dizendo aqui, né, então aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo, como Deus é justo. O capítulo 1, versículo 9, João registrou, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Essas marcas podem ser apresentadas aí todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Quem é nascido de Deus é tornado justo mediante a obra substitutiva. É uma doutrina que nós temos também de Cristo. E a imputação dessa justiça, que está lá na carta de Paulo a Filemon, falando principalmente sobre Onésimo ali. Esta é a verdade, e não o ensinamento dos falsos mestres. João Calvino, comentando, ele diz, provavelmente diriam os gnósticos que a justiça de Deus estava profundamente arraigada no fundo de seus corações, mas a iniquidade de seus atos estavam claramente e evidente em seus olhos, pés, mãos e língua. Então, a iniquidade dos seus atos, a prática, seus pés, suas mãos e língua, sinais da besta, dos filhos do diabo. Já foi citado, né, que o macaco, né, o diabo é o macaco de Deus, porque ele tenta imitar. Capítulo 3, versículo 8, a primeira parte diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aqui, nessa carta, ele fala, né, aquele que vive pecando, é do diabo. Mas é colocado, né, na tradução, no gerúndio, né, pecando, que vive na prática do pecado. Então, isso aí é uma pessoa que tem a marca do diabo, é filho do diabo. Porque aquele que nasceu de novo, ele é liberto, né, e ele fala aqui, a manifestação de Cristo Jesus foi para eliminar a obra do diabo na vida das pessoas. Então, o pecado pode ser um acidente, né? Mas não é uma constante no Filho de Deus. É uma constante naqueles que não nasceram de novo, né? Então, esta
esta primeira parte do versículo 8, naquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, esta é a consequência lógica do versículo de número 7, aí que acabamos de ver. Aquele que pratica a justiça é justo, é nascido de Deus. É justo e nascido de Deus. Segue-se que quem vive na prática do pecado é do diabo. E é interessante que na pregação de João Batista, né, ele chama muitos dos seus ouvintes de raça de víboras. Raça de víboras da serpente, quer dizer, filhos do diabo. Então, da mesma forma que a prática da justiça identifica os que procedem de Deus, como vemos aqui no capítulo 3, versículo 7, né, foi o versículo anterior, né, a prática do pecado, identifica os que procedem do diabo. Antes da conversão, a palavra de Deus fala que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Antes éramos filhos da ira, consequentemente, filhos do diabo, porque fazíamos as obras do diabo. Mas, quando houve a libertação, né, e ele nos transportou do império das trevas, filhos do diabo, para o reino do Filho do seu amor, né? E então, o termo predileto de João para Satanás é maligno. Ele usa 5 vezes aqui na carta, na epístola, descreve o caráter maldoso, maléfico, mau e perverso dos filhos do diabo. Aqui, literalmente, o diabo aqui é colocado como caluniador. Caluniador, né? O que é calúnia, né? Quando você quer depreciar uma pessoa, você faz uma calúnia. Quer dizer, você vai descrever a pessoa tudo no sentido negativo, né? Esta é a obra do diabo. E às vezes na igreja, quando nós olhamos para alguma pessoa, não gostamos como ela se veste, como ela se penteia, como corta o cabelo, como, né, se usa saia, vestido, o homem usa regata ou qualquer coisa, bermuda, tal, né? E começa a depreciar, fazendo aqueles comentários, né? Isso é muito perigoso. A língua, Tiago fala, ai, cuidado com isso aí, que isso é obra do caluniador, é do diabo, né? É isto que esse anjo caluniador vem fazendo até hoje, desde que começou a sua carreira como diabo. Ele queria ser Deus, como está lá em Isaías 14, de 12 a 15, né? Aí depois, se alguém quiser conferir, esse conceito de quem vive na prática do pecado é do diabo, tem origem no ensino de Jesus, em João 8,44, que nós já lemos aqui na liturgia. João registra ali, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Meus irmãos, às vezes a gente citar aqui, por exemplo, a questão de política, né? Os nossos políticos hoje, a maioria, inclusive, parece que são filhos do diabo, mostram que são. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mateus 13, 38 diz, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Está aí, está no meio, entre o joio. E eu creio que esse teste aqui é para nós vermos aqui
Quantos nós podemos mostrar as marcas que nós somos filhos de Deus? E quantos que mostram as marcas que são filhos do diabo? Nós temos lutado com isso, né, reverendo Jeová? Até alguns que chamam pastores. 2 anos atrás, 2 pastores foram disciplinados e cortados como pastores, como ministros do Evangelho. Nós só temos 2 grupos, os que são de Deus e os que são do diabo. E o diabo, ele quer enfraquecer a igreja, colocando os filhos dele dentro da igreja, dando falso testemunho. Cada um desses grupos se dá a conhecer pelas suas obras, pelos seus atos. Não existe terreno neutro aqui. Só que o diabo não é igual a Deus em poder, que possa contender com Deus em igual autoridade e poder. Como temos visto nos estudos aqui, também de quinta-feira. Por quê? A segunda parte do versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Antes de conhecer a Jesus, antes de nascer de novo, está latente as obras do diabo na vida dos filhos da ira, os filhos do diabo. Mas, quando a pessoa recebe a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que creem no nome do Filho de Deus, no que ele fez na cruz. Quem vive pecando é do diabo, mas há esperança para os cativos de Satanás, principalmente na ordem que o Senhor deu. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que fazer que nem Sansão fez, aquelas portas de aço lá. Deus deu força para ele, catou aquilo ali, arrancou aquelas portas lá com as suas trancas, com aqueles ferrolhos, tudo que tinha lá, e caminhou não sei por quanto, com aquilo lá, né? Para ser liberto naquele lugar que as pessoas pensaram que poderiam prendê-lo ali. É isso o poder do Espírito Santo de Deus, que tem muitos ainda vivendo aí no mundo, são presos do diabo, que precisam ser libertos, mas o poder que liberta é o poder da cruz. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É dinamite para derrubar as portas do inferno, que estão fechadas dentro dos corações das pessoas. Cremos na atuação do Espírito Santo quando a palavra de Deus ela é pregada, né? Então, aqueles que são alcançados por Cristo e por sua obra de destruição do pecado se tornam filhos de Deus. Como resultado, não vivem mais pecando como antes, né? Que viviam cometendo pecados. Pecamos porque nós ainda temos resíduos da velha natureza pecaminosa. Meu professor de teologia disse que ainda tem os carvõezinhos ali no coração, e o diabo lança os seus dardos inflamados, querendo fazer com que esses carvõezinhos peguem fogo. E aí, barbaridade, e aí Tiago fala que o negócio é feio mesmo. Uma pequena fagulha lá, riscar um palitinho de fósforo ali e tal, na beira de uma floresta ali, aqueles, né, galhos secos ali e tal, folhas secas, pega fogo e de repente destrói uma floresta inteira. Capítulo 3, versículo 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O versículo 9, a primeira parte, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Aqueles que são alcançados por Cristo
por sua obra de destruição do pecado. Se tornam filhos de Deus, né? Então, com o resultado, não vive mais pecando. A segunda parte diz: pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A pergunta de número 70, né? O que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Está aqui. Está aqui. Somos selados. A terceira pessoa da Trindade vem morar dentro de nós. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo de Deus. Olha, ele está dentro. E quando vem, né, os falsos ensinos, se você tem a palavra de Deus, Jesus diz: olha, não fique preocupado, né? Quando vocês estiverem em situação aí de testemunhar, de pregar, e em situação difícil que você não pode estar consultando ali os escritos, o Espírito Santo vos fará lembrar. Ele faz lembrar. Eu fico às vezes até espantado, porque quando eu estou evangelizando uma pessoa, aparece cada versículo, né, para poder falar com as pessoas. Esse aqui né, há 40 e quase 50 anos eu tenho tentado ler a Bíblia, estudar e por incrível que pareça, decorar versículos para eles serem usados nesses momentos, né? Então, João declara que a razão pela qual o Filho de Deus não vive na prática do pecado, porque a divina semente, ela foi colocada ali no coração agora de carne, um coração amolecido, trabalhado pela graça de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mediante a palavra de Deus. Mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus faz essas coisas maravilhosas em nossas mentes e nossos corações. A segunda de Pedro 1,4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ele vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O versículo de número 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quando nós não amamos os nossos irmãos, por incrível que pareça, nós cometemos um pecado maior, que é não amar a Deus. Eu creio que é um teste bom para nós. Eu não estou amando os irmãos? Estou querendo o bem dele? Se eu não estiver amando os irmãos, meus irmãos, é uma consequência do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso que é triste. Não amar os irmãos é a manifestação do pecado de nós não amarmos a Deus. De não amarmos a Deus. Por isso, o Senhor mandou pecar. Pedro questiona Jesus: Senhor, num dia, se uma pessoa pecar contra mim até 3 vezes, eu devo pecar? Porque às vezes uma vez só até eu devo perdoar. Desculpa. Uma vez, às vezes até é difícil perdoar, né? Agora imagine 3 vezes. Agora Jesus falou: olha, peraí, a extensão do meu perdão que eu conquistei para você ali na cruz do Calvário, ela é infinita. Então, não só, né, ou até 7, né, ali, 7 vezes, que é o número perfeito, né, perdão perfeito. Não, até 70 vezes 7. A extensão do perdão que Deus conquistou para nós.
por isso que a igreja tem que viver o amor perdoando uns aos outros, meus irmãos. E é difícil a gente trabalhar, às vezes, com um irmão que às vezes está com aquele ódio que é plantado pelo diabo. Aquela algeriza por a vida de uma pessoa, às vezes nem cumprimenta, nem pode estender a mão. Meus irmãos, porque não tem o amor de Deus ali, não ama a Deus, porque a ordem que temos ali é de perdoarmos, com esse amor que Deus deu. Eu me lembro, não sei se vocês já leram aquele livro, O Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom. No finalzinho dele, ela conta uma experiência, depois que ela foi liberta lá do campo de concentração, que ela saiu, até foi por um erro lá dos funcionários lá, porque todos da idade dela eram mortos, e ela foi liberta. E depois ela compreendeu que Deus tinha um propósito para aquilo. Dar o testemunho, né, que Deus a preservou para pregar o Evangelho. E quando, depois de anos pregando num lugar, aí, quando ele terminou de falar do amor, do perdão de Deus e tudo mais, ela estava cumprimentando as pessoas, né, na saída. Sabe quem aparece? Estende a mão para ela. Foi aquela que, quando foi recebido naquele campo de concentração, mandou todas as mulheres ficarem nuas, que teriam que ser pulverizadas e também examinadas para ver se tinha alguma praga, porque se estivesse ali já eliminava. E ela reconheceu. Quando viu a mão estendida, ela ficou hesitante. E ela cita uma frase ali que é interessante: não existe poço tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Olha, tão profunda que possa ser, tão arraigada, um ódio, ou outras coisas mais dentro da nossa vida, o pecado. Deus, Ele vai lá e faz a obra com o seu Espírito. E ela lembrou disso, e estendeu a mão, e disse: eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Essas são as marcas dos filhos de Deus. Essa semana eu vi um testemunho de uma pessoa, foi até a júri, que tinha matado centenas, não lembro agora qual o número, né, reverendo? Foi o senhor que passou, né? E quando ele estava ali e tal, até ali sendo julgado tal, e ouvindo os testemunhos de tantas pessoas, aquela frieza ali, a sua face e tal, de repente um pai chega e disse: olha, você matou a minha filha, mas eu te perdoo por isso. Naquela hora a face daquele homem mudou. Aquela face dura que ele estava tendo, né, por testemunho daquelas pessoas, né, que estavam soltando ódio ali por aquilo que ele tinha feito, foi quebrado e começou a chorar. O que o Espírito Santo de Deus faz usando a palavra daqueles que são filhos de Deus? E eu creio que essas coisas, meus irmãos, é aqui que reside o tremendo teste, o qual João submete aos seus leitores e ao falso ensino. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Romanos 13, versículo 9. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há
qualquer outro mandamento. Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Filho de Deus vive isso, coloca em prática isso. Que Deus nos abençoe, para que esse ensino da palavra do Senhor, ele produza essa boa semente, germine, produza os bons frutos. Já germinou nos filhos de Deus e agora vai produzir os seus frutos. Que Deus nos abençoe. Amém. Reverendo Gilvan.